Olá, amigos, bem-vindos aos nossos encontros contábeis. Professor Alves aqui, quarta aula EGS SAI de Contabilidade Geral. Lembrando que nós vimos, já o tópico 1, patrimônio, bens, direitos e obrigações, esgotamos totalmente o tópico 1. Hoje iniciaremos o tópico 2, que trata de contas, classificação, noções de débito e crédito. Porém, já tivemos uma boa noção de débito e crédito já no tópico 1, quando falamos da formação do patrimônio, passivo credor, ativo devedor. E falamos da movimentação do patrimônio. Então hoje a gente vai falar especificamente de contas, porém vamos também aprofundar e mostrar um pouco mais de débito e crédito, que é uma constante em todas as aulas, Aliás, é um assunto muito forte na contabilidade, a noção principal, eu diria, Saber débito e crédito. Então vamos lá. Conta, o que seria uma conta, Alves? Bom, inicialmente vamos lembrar que quando nós estudamos o patrimônio, a gente viu que os elementos patrimoniais, o ativo, bens, direitos, e o passivo, obrigações, e o PL, complementando a equação patrimonial, todos sempre falamos de itens, O bem, direito, no ativo, os bens têm vários nomes, tudo que a gente usa no nosso patrimônio vai ter um nome, assim como o que a gente deve, nossas obrigações também terão um nome. E conta contábil nada mais é do que a expressão, É o nome, é o título que identifica os elementos do patrimônio, bem, direito, obrigação e PL, e também de resultado, despesa e receita. Por exemplo, quando nós vimos, só para a gente reforçar a ideia, quando nós vimos a formação do balanço do patrimônio através do balanço, que é a grafia, nós vimos que sempre o patrimônio começa pelo PL, sempre inicia pelo PL. Então seria mais ou menos essa ideia. O que a gente vai ver hoje eu só escrevi a capital. A partir de hoje a gente vai ver com mais detalhes que esse capital a gente vai colocar nessa figurazinha de um T menor aqui, que é justamente o razonete, e o nome que identifica, O nome que identifica esse investimento inicial, chamamos de capital. Então observe, conta nada mais é do que isso. É um título que identifica um componente do patrimônio. Identifica um bem, um direito, uma obrigação. Então, é um termo técnico que a gente usa em contabilidade para registrar todas as ocorrências que envolvem o patrimônio, inclusive receita e despesa também. Por exemplo, quando nós demos na aula anterior que esse capital aqui era credor de 1.000, a gente vai agora aprender a colocar esse título, graficamente nesses elementos aqui, na forma de T. Então, como o ativo era devedor, esse lado esquerdo do T também será devedor. E o direito credor, a gente verá a seguir, ok? Então, esse capital aqui, ele tem que ter um débito em contrapartida. Então, também haverá uma conta aqui no ativo, que a gente vai chamar de caixa, se for em dinheiro, que vai receber esse valor a débito. Então, note, a gente está aumentando um pouquinho o nosso conhecimento contábil, observando o quê? Os nomes que a gente costumava escrever, agora eles serão identificados como contas contábeis. Talvez seja dos assuntos mais importantes, Conta contábil. Credora, capital credor, lado direito do crédito, esquerdo do débito, caixa devedor. Então, essa é a ideia inicial de conta, Qualquer item que eu vá escrever em contabilidade, eu darei um nome e esse nome será conta contábil. Perfeito? Muito bem. Antes de entrar na noção de débito e crédito, vamos só passar rapidamente essa teoria. É importante saber por quê. Porque são as teorias mais famosas, mais utilizadas, mais estudadas. E a primeira, então, é que a gente utiliza no dia a dia, o que sempre cai em concurso. Segundo essa teoria, as contas, esses títulos, se agrupam em bens, direitos, obrigações, PL, despesa e receita. E a gente vai chamar esse conjunto do patrimônio, bem, direito, obrigação e PL, de contas patrimoniais. Então, ativo, passivo. Vamos colocar um passivo aqui, só para ficar claras as ideias. Mesma ideia anterior, vamos botar aqui o empréstimo a pagar, como origem de recurso. Empréstimo a pagar no valor de 200, como colocamos na aula anterior. E o caixa recebendo 200. Perfeito? Foi essa a ideia. Muito bem. Então, por essa teoria, todas as movimentações no patrimônio que movimentarem itens, bem direito, obrigações ou PL, serão contas patrimoniais.
Daí por quê, né? Porque formam patrimônio, beleza? As contas de resultado seriam outro grupo, que não entrariam aqui na ideia do balanço patrimonial, que seria o balanço patrimonial. Se ocorrer despesa e receita, como vimos na aula anterior, eles serão registrados em outra demonstração, ou em outros livros, né? A demonstração não será mais o balanço, a gente vai chamar de demonstração do resultado, ou seja, se houver, por exemplo, aqui, né, uma receita de vendas, uma receita qualquer, vamos dizer que seja de 100 essa receita. Então note, é uma conta de resultado, não fica no balanço patrimonial, como eu disse na aula anterior, e essa receita é sempre credora, vimos isso, é sempre creditada, porque é uma origem de recurso e origem própria. E a contrapartida dela, vamos numerar aqui só, esse 1.000 foi contra esse 1.000, só para ficar didaticamente mais correto. Esse 200 foi contra esse 200. Então, cada crédito tem seu débito. Essa receita, por exemplo, de serviço, poderia ter vindo para o caixa também. Então, entrou no caixa mais 100 aqui, ó. Aliás, não vamos botar no caixa não, vamos dizer que isso tenha sido a prazo, tá? Ou seja, eu prestei o serviço, mas não recebi. Então a conta aqui seria, por exemplo, cliente. Ah, se fosse dinheiro, não, aí seria o caixa. Mas como aqui foi a prazo, clientes. 100. Ok? Então aqui é o terceiro fato. Terceiro fato. Então, por essa teoria patrimonialista, a primeira teoria, que é que a gente usa, é que vai ser mais cobrado em concurso, ou as contas são patrimonialistas, são bens, direitos, obrigações e PL, esse é o grupo de contas do patrimônio, ou as contas serão de resultado, receita e poderia haver despesa também, como vimos na aula anterior. Não são de resultado. Tranquilo? Então, teoria patrimonialista, ou as contas são patrimoniais, bem, direito, obrigação e PL, ou são de resultado, despesa e receita. Muito bem. Uma outra teoria materialista é só para conhecimento, a gente vai focar sempre na primeira, que é a mais cobrada em concurso. Ela divide diferente. Por essa teoria, as contas integrais são as que apresentam valores inteiros, ou seja, bens, direitos e obrigações. O patrimônio líquido, como é uma diferença, ativo menos passivo igual a PL, como vimos, então ele diz que é uma conta diferencial. E o que aumenta essa diferença, receita, ou diminui despesa, também é conta diferencial. Então, segundo a teoria materialista, ou as contas são integrais, bem, direitos e obrigações, inteiras, né, valores inteiros, ou são contas diferenciais, PL, que é uma diferença entre ativo e passivo, aumentada pela receita, diminuída pela despesa. São contas diferenciais. Só teoria, ok? Por fim, a teoria personalística, que separa a conta, ela personifica, né? As contas são pessoas. Então, ela chama primeiro em contas agentes consignatários, são os bens, ou seja, são pessoas que têm consignação a algum bem da empresa. Então, as contas são bens. Toda conta de bem, eu vou dizer que é uma conta de agente consignatário, como se fosse uma pessoa tomando conta do meu bem. O caixa é um agente consignatário que guarda o dinheiro, o móveis e utensílio é um agente consignatário que zela pelos móveis e utensílios, controla móveis e utensílios, a conta estoque é um agente consignatário que guarda os estoques, enfim. Qualquer bem seria a conta de agente consignatário, por essa teoria. E agente correspondente seria os bens direitos. Por exemplo, um agente correspondente, consignatário dos bens, correspondente direito seria o caso, por exemplo, de cliente. É uma conta de agente, é uma pessoa que representa um direito, são os clientes. Se o agente correspondente for uma obrigação, eu chamo de obrigação, agente correspondente de obrigação, tá? Também pode se falar agente correspondente de ativo, direitos, ou agente correspondente passivo, obrigação. São contas de direitos e obrigações, respectivamente, ok? E por fim, contas do agente proprietário, o dono da empresa. Quem é o dono da empresa? É o capital social, não é isso? O dono do capital, então é o PL. PL, então, é a conta do proprietário. E as receitas que vão aumentar ou a despesa que vão diminuir também fazem parte de quê? Das contas do proprietário. Perfeito? Então, assim, basicamente é isso, bem tranquilo. Meu foco vai ser onde? Teoria patrimonialista, tá? Divide as contas em patrimoniais, bem, direito, obrigação e PL,
ou de resultado, receita e despesa. Perfeito? Muito bem. Vamos em frente agora, vamos ver mais conta. Bom, a conta tem elementos que a formam, né? Então, a conta fisicamente seria mais ou menos essa ideia, na forma de T, tá? A gente vai ver que pode ser um livro do Razão no próximo slide. Mas vamos focar no Tzinho aqui do razonete. O Tzinho dentro do T do balanço. Ó. Caixa, por exemplo, tem título, toda conta tem um título, tem uma coluna para débito, uma coluna para crédito. Ao final de um período, eu vou somar e extrair o saldo. Então, saldo é a diferença entre esse somatório e esse somatório. Neste caso aqui, por exemplo, ó, o saldo do caixa vai ser 1.200. Por quê? Porque não tem nada na coluna do crédito. Se tivesse, eu diminuiria. Perfeito? Então, toda conta tem título, coluna do débito, coluna do crédito, histórico é um breve relato, que aqui no razonete não vou fazer, porque é simplificado, né? Mas quando for no livro do Razão, aí sim. Então, título, coluna do débito, coluna do crédito, histórico aqui não tem, e o saldo. São os elementos da conta. Perfeito? Muito bem. Então, empréstimo a pagar é uma conta, saldo credor. Não precisa somar, já tem somente o valor à direita, o saldo é credor. Então, basicamente, essa é a ideia. Toda conta simplificada, eu chamar de razonete, ela tem uma coluna do débito, uma coluna do crédito, um saldo e um título que a identifica, tá? Questão de prova. Então, qualquer que seja a conta, ela vai ter sempre saldo devedor, quando o somatório do lado dos débitos for maior que do crédito. Pode ser saldo credor, quando o somatório do crédito for maior que do débito, ou saldo nulo, quando se equivalerem soma dos valores debitados com a soma dos valores creditados. Perfeito? São os elementos da conta. Que seria mais ou menos nessa ideia. Ó. Aqui eu coloquei com valores, aqui você vê, coluna do débito, coluna do crédito, você soma um lado e outro e tem saldo devedor ou credor, dependendo de quem seja maior. Outra forma seria assim, ó, livro do Razão, data, coloco aqui o históricozinho pequeno, coloco o valor do débito ou do crédito e coloco o saldo respectivo e vou escrevendo, beleza? Ou seja, mais à frente eu vou mostrar esse desenho colocando uma aplicação prática, mas de qualquer forma é a mesma ideia, observe. Uma na forma de folha e a outra na forma simplificada de T, ou razonete, tá? Razonete em T, ou conta T simplesmente. Vai ter o título, coluna do débito, coluna do crédito, e vai ter o saldo devedor, credor, dependendo do somatório do lado que for maior. Perfeito? Essa é a visão que a gente tem de uma... Quando eu enxergar uma conta agora, minha visão vai ser essa. Ou a folha do Razão, ou o Tzinho, né? Chamar de razonete. Muito bem. Como é que funciona uma conta? Primeiro, a função dela é registrar as operações, como estamos vendo aqui. Ó. A conta, eu já vi lá na aula 1, que ela é primeiro buscada no plano de conta, ou seja, aquele ciclo, né? O fato ocorre, eu consulto o plano de contas, identifico as contas necessárias para registrar o fato, debito uma e credito outra, no livro diário, depois transcrevo por razão, que é esse Tzinho, e segue a sequência, né? Balancete até chegar na demonstração. Aqui, a gente está fazendo direto. O fato ocorreu, fato 1, constituição do capital em dinheiro, 1.000. Já coloquei direto no razonete e já botei direto no balanço. Não passei por todas as fases, mas dá para você ter ideia. Então, qual a função da conta caixa? Registrar operações de dinheiro. Tá? Qual a função da conta capital? É controlar o investimento dos sócios. Então, a função da conta é porque ela se destina. Então, cada título vai identificar débitos e créditos de mesma natureza. Ok? E como é que ela funciona? Ela funciona eu debitando quando entra valor e creditando quando ela origina valor. Observe, creditei capital porque ele originou recurso. Debitei o caixa porque o caixa recebeu esse recurso, né? É o agente consignatário naquela teoria desse recurso. Ou é uma conta de ativo, simplesmente. Peguei o empréstimo aqui de terceiros, 200. A conta empréstimo a pagar é creditada porque origina o valor. A conta caixa é debitada porque recebe também esse valor. E por fim, prestei um serviço no valor de 100. A receita é sempre creditada, como vimos, e o valor não entrou em caixa porque foi a prazo, o cara não me pagou. Então, como é que funciona? Debitando e creditando. Beleza? A função da conta é controlar
um elemento. E funciona como? Debitando e creditando. Essa é a forma como funciona uma conta contábil. Então, todas as operações ocasionam aumento e diminuição no ativo, todas. Passivo, no PL, enfim. Qualquer que seja a movimentação, vai mexer com ativo, passivo, PL, despesa, receita, sempre vai ter. Aqui eu botei um exemplo para você entender como funciona a folha do razão. Razonete você entendeu. Por exemplo, investimento inicial da empresa, formação, crédito capital, 200, débito caixa, no razonete. Tranquilo? Se for na folha do razão, a mesma coisa. Só que a gente coloca aqui o histórico, né? Aqui cabe o histórico. Então, dever caixa, dever a capital. Dever quanto? 200 no débito. Então, é débito, qual saldo? 200. Ponto. Beleza. Esse devedor credor devia estar aqui dentro, na verdade, né? Mas tudo bem. Capital é creditado. Então, capital tem um haver, tem um crédito de caixa no valor de 200. E qual o saldo dele? 200. Ou seja, tanto faz na folha do razão ou no razonete, a gente tem uma perfeita ideia de como funciona o débito e crédito nas contas. E é através desse débito e crédito que as contas vão sendo movimentadas. Cada conta é debitada por um motivo específico e é creditada por outro motivo específico. Conta caixa, por exemplo, debitada sempre que entrar valores em dinheiro, creditada sempre que houver pagamentos em dinheiro. Tranquilo? Muito bem. Vamos em frente então. Como é que funciona o mecanismo débito e crédito? Ou seja, quando eu debito e credito uma conta, o que acontece? Note, toda conta de ativo, o exemplo do caixa aqui é claro, toda vez que eu debito, aumenta. Aumenta o quê? O saldo da conta. Então, recebeu 1.000 de capital, tem 1.000. Recebeu 200 de empréstimo a pagar, tem mais 200. Já está em 1.200 o saldo. Quanto mais ela receber, mais vai aumentar o saldo, ok? Se creditá-la diminuir, como nós vimos, né? Por exemplo, aqui o caixa poderia emprestar um valor, poderia acreditar algum valor, se comprasse, por exemplo, móveis à vista. Creditaria o caixa e debitaria uma conta chamada móveis. Então, quando eu creditasse o caixa, o saldo diminuiria. Vamos supor que eu comprasse por 500. Tem 1.200 menos 500, vai ficar com saldo de 700. Então, o caixa diminuiria. Então, o ativo, assim como o caixa, que é uma conta de ativo, né? O caixa é uma conta de ativo, ele aumenta a débito e diminui a crédito. Mas o saldo é sempre devedor. Por quê? É uma conta de natureza devedora, ela surge com o lançamento a débito. Por esse mesmo motivo, o passivo aumenta a crédito, por quê? Ele sempre começa sendo creditado, né, as contas do passivo. Toda vez que for creditado, aumenta o saldo credor. Porém, nós fizemos até uma simulação na aula anterior. Se eu, por exemplo, pagar uma parte desse passivo, digamos que eu pague 50, né? Se eu pagar 50, eu vou creditar 50 aqui, ó, porque estou pagando. Então esse saldo não vai ser mais 1.200, concorda? O saldo vai passar a ser 1.150. E vou debitar aqui o passivo, ó, 50. Ou seja, a conta de empréstimo a pagar está recebendo 50. Quem deu? O caixa. Então o caixa acreditado diminui o saldo para 1.150. E o empréstimo a pagar, que era credor de 200, recebeu 50, vai ficar com saldo de 150. O saldo será de 150, notou? Então, o passivo aumenta com crédito e o saldo é sempre credor. Patrimônio líquido é idêntico ao passivo, é o mesmo raciocínio. Capital, né? Começa com crédito, aumenta com crédito, diminui com débito. Saldo sempre credor. Receita, vimos na aula anterior, sempre aumenta, né? Com crédito, sempre acreditada, sempre aumenta. Saldo sempre credor. Despesa, sempre debita, então sempre aumenta o saldo da despesa quando debita. Se creditar, diminui, e o saldo é sempre devedor. Perfeito? As retificadoras de ativo e passivo vou falar no outro momento. Mas o que são retificadoras de modo geral? É só pensar assim, ó. Se a retificadora do ativo, ela funciona como se fosse um passivo. É o contrário. Se a retificadora do passivo, ela funciona no passivo, mas como se fosse um ativo. Tem natureza do saldo contrário. Vamos ver em outro momento. Aqui, é só esse quadro importante para você verificar como é que funciona esse mecanismo de débito e crédito. Beleza? E praticar, na verdade. Praticar no dia a dia. Outra teoria importante sobre contas é o fato de poder a gente ter contas sintéticas, como por exemplo, banco conta movimento, e conta analítica.
por exemplo, Banco Bradesco. Suponha que no balanço você tem uma conta assim, ó, banco contra movimento, vai aparecer só um valor, será, totalizado, 1.000. Mas tem 3.000, que seja, banco movimento 3.000. Só que na conta analítica, ou seja, na contabilidade analítica, pode ter mais uma razão com a conta Bradesco, no valor de 100, de 1.000, Banco do Brasil 1.000, Banco Itaú 1.000. Então, a conta sintética é a que junta todas as analíticas e vai para o balanço no valor total. Perfeito? Assim como estoque. Ó. Estoque pode ser produto acabado, produto de elaboração. Analiticamente pode estar estoques 1 milhão, mas você pode detalhar estoque de mercadoria, estoque de produto acabado, seria a conta analítica. Tá? Isso é só conceito. Aqui não tem muita, assim, não tem muita praticidade, é só conhecimento. Sintético é o primeiro grau, né? São as principais do plano de contas, que a gente vai ver na próxima aula. Analíticas são contas auxiliares das contas sintéticas, ou seja, no plano de contas tem as principais, banco conta movimento. Mas, analiticamente, no segundo grau, quando a gente vê lá que a conta vai ser codificada, então uma conta de segundo grau, banco conta movimento, aí tem mais um grau. Aí qual o banco conta movimento? Banco do Brasil, por exemplo. A gente vai ver na próxima aula. São as contas de segundo grau, chamadas contas analíticas. Perfeito? Muito bem, vamos em frente. Aqui é só uma ideia para você visualizar. O resultado é lucro ou prejuízo no período. É mais ou menos aqui, ó. A gente viu que as contas, na teoria patrimonialista, que é a que me interessa, são patrimoniais de resultado. Então aqui, ó, o que eu fiz aqui é a simulação. No caixa eu tenho 1.150, com mais 100 eu tenho 1.000, aliás, eu tenho 1.150, isso aí. Com mais 100, 1.250. Ó, observa, ó. Concorda? 1.250. Ok. Maravilha. Agora eu tenho aqui, ó. Vou chamar o lado passivo. Tem que dar igual, certo? 150 com 1.000, o total aqui vai dar 1.000, tem que dar 1.250. Ah, mas não está dando. 150 com 1.000 dá 1.150 só. É porque o que eu disse na aula anterior. A receita não vai para o PL, mas no final do período ela é encerrada e vira lucro. Então a ideia é que no final do período, ó, a gente vai zerar essa receita aqui, ó, a gente vai apurar o resultado dela, chamar de X, e ela vem para cá, ó, tá? Como lucro, reserva de lucro. Valor de 100. Aí fecha, notou? Então, a receita não é escriturada no balanço patrimonial, mas o efeito dela é ir para o patrimônio líquido, aumentando se for lucro ou diminuindo se for prejuízo. Isso vai acontecer dependendo da ocorrência, né? Se eu tiver receita maior que despesa, eu vou ter lucro. Se for o contrário, eu vou ter prejuízo. Aí note, se for prejuízo, esse prejuízo aqui, ele vai diminuir. Como a receita aumenta, o prejuízo viria diminuindo. E por quê? Porque ele teria um saldo devedor. Se a despesa estivesse aqui, seria devedora. Eu creditaria ela para zerar e transferiria débito para uma conta aqui chamada prejuízo acumulado. E essa conta prejuízo acumulado é uma das tais contas retificadoras, que eu falei agora há pouco aqui, ó, que eu falei que não ia me aprofundar mais, só para você entender, ó. Seria uma retificadora de passivo. Então, ó, como assim, Alves? Imagine que aqui, em vez de receita, fosse uma despesa de 100. Ora, se ela é devedora, ela vem para cá, transfiro para cá como devedora. Então aqui não seria credor, não seria lucro, seria prejuízo. Então, na hora de somar o lado passivo, eu diminuiria esse valor do prejuízo. Daí porque conta retificadora, né? Prejuízo acumulado é uma conta retificadora. Tá certo, gente? Muito bem. A ideia que eu estou dizendo é exatamente essa ideia. Ó. A receita é ingresso de valor, é uma origem de recurso, vimos na aula anterior, é sempre creditada a receita. Sua contrapartida contribui para o aumento do ativo, receita à vista, é o caso aqui, ó. Quando ganha uma receita, ó, receita a caixa, foi receita à vista. A cliente, perdão. Esse aqui foi a prazo, a cliente. A vista seria debitado no caixa. Como foi a prazo, foi debitado em cliente. Mas sempre aumenta o PL. Sempre aumenta o PL. Mas em que momento? Quando eu apuro o resultado e vou estampar o balanço. Então, sempre que eu for fazer um balanço patrimonial, eu tenho que computar as receitas como lucro no patrimônio líquido e computar a despesa como prejuízo, diminuindo o patrimônio líquido, porque senão o balanço não fecha, tá? Por quê? Motivo muito simples.
Quando a receita ocorreu, teve como contrapartida o ativo. Então, na hora de fechar o balanço, obviamente que a receita tem que refletir no patrimônio líquido aumentando, para compensar. O patrimônio ficar sempre igual, tá certo? Muito bem. Vamos em frente. Despesa saída de valor do patrimônio, ou seja, uma aplicação de recursos, vimos na aula anterior. A sua contrapartida contribui para diminuir o ativo, quando consumido e paga, o mesmo que despesa à vista, ou aumenta o passivo, consumido e não paga. Vimos na aula anterior, mas mesmo assim eu vou demonstrar aqui rapidamente, só para não ficar só na palavra, né? Vamos verificar aqui na prática, vamos ver aqui uma realidade, para você enxergar o que está escrito ali. Vamos imaginar aqui o patrimônio está só com o capital, tá? Só com o capital, para ficar fácil você entender. Então o total aqui é 1.000, só tem isso por enquanto, 1.000 e 1.000. Então observa, a despesa é a saída de valor, é uma aplicação, sua contrapartida contribui para diminuir o ativo, ou seja, quando há uma despesa, vamos imaginar agora aqui que vai haver uma despesa. Vai haver uma despesa? Vamos dizer que essa despesa seja de 100. Ó, debitei, tá? Debitei aqui. Se for à vista, se ela for à vista, eu credito o caixa, ó. 100. 2. Beleza? Por quê? Aqui vai diminuir. O caixa tinha 1.000, ó, menos 100 vai ficar com 900. E a despesa, tranquilo, registrei aqui fora. Ah, mas não vai diminuir o PL? Vai, quando eu operar o resultado, vem para cá com o número de prejuízo. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Isso for receita à vista, a despesa à vista. Se a despesa for a prazo, vamos supor uma outra despesa. Uma despesa diferente, despesa X. Essa despesa X é no valor de 80. Tá aqui, beleza? Só que essa eu não vou pagar, vai ser a prazo, é o que está dizendo, né? Se for a prazo, então vai aumentar o passivo. Vai surgir uma conta de obrigação aqui, ó, despesa a pagar. Qual o valor a pagar? 80. Beleza? 80, 80. Notou? Então, se eu tiver uma despesa e pagar, despesa à vista, é o que ele está dizendo. Se eu tiver uma despesa ou consumir um bem ou utilizar um serviço terceiro e não pagar, gira uma obrigação, fica no passivo. Agora, de qualquer forma, sempre vai diminuir o patrimônio líquido. Sempre, tá? Então, toda vez, ó, saída de valor do patrimônio, sempre diminui o PL. Mas como, ó? Acho que eu não vi isso. Vamos ver agora, ó. Imagina aqui, o caixa aqui, as duas despesas ocorreram. 1.000 menos 100 ficou com saldo aqui, ó, de 900. Então, o total aqui do meu ativo é 900. Beleza? Tranquilo, né? Ah, saiu 100, 900. Ok. Agora vamos aqui para o PL, ó. Eu tenho aqui 80 mais 1.080. E agora, como é que eu faço? Agora é simples. Eu apuro o resultado. Ó. Esse resultado aqui, ó, 180, eu jogo para cá. Despesa aqui fica como prejuízo, que é uma conta retificadora. 100 mais 80, 180. Notaram? 180. Então, o resultado ele se transfere para o PL. Nesse caso aqui foi só despesa, então ficou 180. O meu patrimônio líquido, como vimos aqui na aula anterior também, ó, 1.000 menos 180 dá 820, não é isso? Ó? Ficaria 820 devedor, concorda? Perdão, credor. É credor, não é devedor não. 1.000 credor com 180 devedor, 820 credor. Maravilha. Com 80 aqui, total 900, do mesmo jeito. Ou seja, a despesa, quando ocorreu, teve como contrapartida o caixa, se foi à vista, ou como contrapartida o passivo, se for a prazo. Mas quando apurou o resultado, ela se transfere para o patrimônio líquido como prejuízo. E é uma conta retificadora, porque tem saldo devedor. Somei o lado passivo aqui, ó, 80, 1.080 menos 180, 900. Fecha o balanço. Beleza? Essa é a ideia. Vamos em frente.
importante aqui, ó, acaso em que a mesma conta de resultado poderá representar tanto uma receita como uma despesa. Sim, é juro, por exemplo, aluguel, né? Depende muito do adjetivo, importante, ó. Ativo recebido ou oferido é coisa boa. Então, juros ativos, juro recebido, juro oferido, boa, é receita. Quando for passivo, pago ou concedido, a ideia é negativa, então é uma despesa. Então é só para ter cuidado com esses adjetivos, mas ao longo das aulas a gente vai tendo contato com as contas, a gente vai se acostumando. Não se preocupem com isso, tá? Por enquanto, não se preocupem. E a famigerada conta retificadora que eu disse. Essas contas são chamadas retificadora. A gente viu um exemplo agora bem claro aqui, que é a conta prejuízo acumulado. Deixa eu dar destaque nela aqui, ó. Vou dar destaque nela aqui para você enxergar o que eu estou dizendo. Esse resultado nosso deu 180 de prejuízo. Então essa conta ficará aqui no PL com o nome de prejuízo acumulado no valor de 180. Tá? Para equilibrar, ficou certo. Ó. 80 credor, 1.080, aqui está devedor na conta, né? 900, beleza. Então, essa conta é chamada retificadora ou redutora, por quê? Porque ela tem saldo devedor, mas fica no lado passivo. Então, genericamente, conta retificadora é conta que fica no lado oposto à natureza do seu saldo. Por exemplo, se a conta é devedora, naturalmente tem que ficar no ativo, concorda? No ativo se for bem direito. Ou se for despesa, vai ficar no lado, como se fosse no lado ativo, é despesa, devedora, debitada, tranquilo. Mas quando coloca no balanço, se porventura ela ficar no lado contrário, como é o caso de prejuízo, ela fica aqui por um motivo. O prejuízo acumulado, qual a razão dele ficar aqui? Ele representa o resultado entre receita e despesa. Tem que ficar no patrimônio líquido, porque é coisa que é um acréscimo ao capital do sócio, é um decréscimo, não é isso? Todo resultado reflete aqui no PL. Existem outras contas, chamadas redutoras, que aparecem por outro motivo, como por exemplo, depreciação acumulada. Vai ter saldo credor e vai aparecer no lado ativo. Então, na hora de somar o ativo todo devedor, eu vou tirar a depreciação acumulada. Mas por quê? É por outro motivo, que a gente vai ver na aula própria, tá? Mas para hoje, é só para entender que a conta retificadora, ela é chamada também de redutora porque ela tem saldo contrário ao lado do balanço que ela aparece. Essa é a ideia por enquanto, tá? Então, vamos falar as principais: prejuízo acumulado, capital a realizar, depreciação acumulada, tá? A retificadora de ativo, depreciação acumulada, a mais famosa, amortização acumulada, redutora de passivo PL, capital a realizar, prejuízo acumulado, ações de tesouraria e por aí afora. Tranquilo? Veremos isso com muito carinho. Bom, antes de irmos para a questão, vamos dar uma repassada rapidamente aqui no que é importante. Primeiro, eu vi que conta tem 3 teorias importantes. A patrimonialista é que me interessa, que divide as contas em patrimoniais, bem direito, obrigação e PL, ou conta de resultado, despesa e receita. As outras duas, integrais, divide as contas de outro critério, né? Integrais inteira, bem direito, obrigação, e diferenciais, que são diferença, PL, receita e despesa, são diferenciais. Teoria materialista. A teoria personalística eu vi que divide em 3 tipos de agentes. Agente consignatário, são as contas que representam bens, agentes correspondentes, contas que representam direitos e obrigações, e conta de proprietário, que é o capital social, né? É o patrimônio líquido, receita e despesa. São as 3 teorias. Vi que o elemento que forma a conta, a estrutura da conta é título, débito, crédito, histórico e saldo. Ou seja, título, coluna do débito, coluna do crédito, histórico e saldo, se for no livro Razão. Se for no T do Razonete, ou conta T, é só título, coluna do débito, coluna do crédito e saldo. Pronto, o elemento da conta. Beleza? Isso é o que mais importante que vai ficar na nossa mente hoje, nessa aula, tá? Vamos lá então. Coloque V ou F aí. As receitas decorrem do consumo de bens e prestação de serviço. Falso. As receitas decorrem do quê? Da prestação de serviço, ok, mas não do consumo de bem, né? Se eu consumir bem é uma despesa, tá certo? A receita decorre da prestação de serviço, não do consumo de bem. Despesa decorre do consumo de bens, beleza. E a utilização de serviço, perfeito. Isso aí está correto. As contas patrimoniais representam os bens, direitos, as obrigações e o patrimônio líquido. Perfeito, correto também. A conta juros passivos significa conta de receita. Não, passivo é contra mim, né? Lembram? Se for juro ativo é favorável, é receita. Juro passivo é contra mim, é despesa. Então, gabarito D de dado, ao que parece, né? Vamos em frente.
A estrutura do plano de contas é influenciada pela teoria das contas, que explica a representação e a classificação das contas contábeis. Sobre isso, relaciona as colunas. Bom, aí ele fala das teorias, só para ver se a gente entendeu, né? Ó, representa a situação dinâmica e variações patrimoniais, ou seja, as contas que alteram o patrimônio líquido e demonstram o resultado do exercício. Aqui são contas de resultado, né? Ó, dinâmica e variações, conta de resultado. É um 4 aqui, ó. Pode ser B, C ou D. Cada uma conta assume a figura de uma pessoa no seu relacionamento. Pessoa é personalística, né? Seria 1. Então, 4, 1, já deu letra B. Conta representa a relação material em dois grandes grupos, integral e diferencial. Materialista, 3. Beleza? Então é B mesmo. Entende que o objeto da contabilidade é o patrimônio, cuja finalidade contábil é a administração do mesmo. Então fechou. Isso é o 2, teoria patrimonialista. Então, veja que é só uma questão teórica, mas bem tranquila. É assim normalmente que cai em concurso. Assinale só despesa, registrada pela contabilidade por meio das contas de resultado. Só despesa, vamos lá. Desconto obtido. Obtido é bom para mim, receita, está fora. Desconto concedido, é ruim para mim, é despesa. Salário, ruim para mim, é despesa. Imposto, despesa. Já é a minha resposta, né? AC, desconto obtido é receita, está fora. Jurativo é receita, está fora. Ele quer só despesa. Venda de mercadoria é receita. Então AC é só receita. Desconto concedido está certo, é despesa. Jurativo é receita. Jurativo é favorável, receita. Venda é receita. Então, gabarito correto, letra B de bola também. E a 4. Ficou na 3 mesmo. Então é isso aí, galera. Essa foi a aula 4. Na aula 5 a gente vai falar um pouquinho mais de conta, entrando em plano de contas, tá? Não se esqueçam, sempre importante a gente ficar revendo as aulas anteriores e muito exercício. Tá? A palavra de ordem é bastante exercício. Até a próxima, forte abraço, até a aula 5 com plano de contas. Fui!